Imagine descobrir a traição da sua esposa por uma mensagem da esposa do amante dela. Você achava que estava tudo bem, até ver as provas que mudariam sua vida para sempre. Mas em vez de confronto, você escolhe algo muito mais inteligente e muito mais cruel. Quer saber como essa história termina? Então se prepara, porque o que vem a seguir é pura vingança silenciosa. Já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a próxima traição pode ser ainda mais chocante que essa. Descobri o caso da minha esposa por meio da esposa do amante dela. Então, nós dois pedimos o divórcio e deixamos os dois juntos naquela bagunça. Sou um leitor antigo por aqui e, sinceramente, nunca pensei que um dia faria uma postagem. Mas acho que ninguém pensa. Há apenas alguns meses, se você dissesse que eu estaria agora escrevendo sobre o colapso do meu casamento na internet, eu teria mandado você procurar outro trouxa para enganar. Mas cá estamos. Eu, homem de 31 anos, conheci minha esposa Sara, mulher de 31 anos, quando ambos tínhamos 25 recém-formados na faculdade. Não tem nenhuma história romântica. Nos conhecemos num supermercado e achei ela bonita. Tomei coragem e a convidei para sair. Ela disse sim, e o resto é história. Criamos um vínculo do tipo que só dois jovens, adultos quebrados conseguem. Reclamávamos dos chefes escrotos e passávamos horas conversando sobre nossos grandes sonhos. Nos mudamos juntos depois de um ano de namoro e nos casamos aos 28. Nessa época, já estávamos com carreiras promissoras. Ainda não tínhamos dominado o mundo, mas ganhávamos bem e tínhamos bastante espaço para crescer. Na maior parte do tempo, eu achava que éramos felizes. Tínhamos altos e baixos, claro, mas nada fora do normal. Ambos fazíamos esforço para manter o relacionamento forte. Sara era a pessoa com quem eu me via envelhecendo. Por isso, foi um choque total quando recebi uma mensagem de uma colega dela, a Emily. Emily era esposa de um dos colegas de trabalho da Sara, o Jason. Eu mal conhecia o Jason. Acho que só o vi umas 2 vezes. E nunca tivemos uma conversa completa. Emily eu conhecia menos ainda. A mensagem dela foi direta. Acho que nossos cônjuges estão tendo um caso. Podemos conversar? Fiquei apenas olhando para a tela do celular por um tempo. Não podia ser real. Cada parte de mim dizia que aquilo era uma mentira cruel ou uma brincadeira de extremo mau gosto. Mas também não dava para ignorar. Se houvesse alguma verdade ali, eu precisava saber o que estava acontecendo. Algo no meu instinto me fez responder. Disse que ela estava fazendo uma acusação muito séria e perguntei se tinha provas. Me arrependi quase na hora porque ela tinha e me mandou. Eram prints de mensagens entre o marido dela e alguém chamado S. Pelas conversas, ele e S claramente estavam se encontrando. Havia muitas mensagens sugestivas e várias explícitas. Não havia fotos que provassem diretamente que S era minha esposa. Mas o nome S de Sara já era sugestivo o suficiente. Não que isso importasse, eu tinha certeza que era ela. O jeito que as mensagens foram escritas era tão característico que era como ver um retrato do rosto dela. Não havia como negar. Demorei um tempo para responder a Emily. Lembro de ficar parado ali, tentando digerir a enorme bomba que acabava de explodir na minha frente. Minha esposa estava me traindo. A prova estava bem ali. Sempre que tentava me convencer de que era imaginação, de que não podia ser verdade, eu abria os prints de novo. E lá estava o estilo de escrita dela, como uma impressão digital, me desafiando a duvidar. Acho que se passaram algumas horas até eu finalmente responder a Emily, pedindo para nos encontrarmos pessoalmente. Ela concordou e combinamos de nos encontrar em um pequeno café ali perto. Quando cheguei, ela já estava lá. Parecia tão abalada e miserável quanto eu, talvez até mais. Dei um oi rápido e me sentei à sua frente. Nem lembro se pedi alguma coisa. Se pedi, nem tomei. Ela pediu um café, que ficou intocado na mesa. Sem perder tempo, ela tirou as provas. Mostrou mais mensagens, incluindo uma linha do tempo, detalhada dos encontros que ela mesma montou, com base nas mensagens que encontrou. Ela fez uma verdadeira perícia financeira, encontrando inclusive transações suspeitas no cartão de crédito que indicavam jantares e reservas em hotéis. Eu me sentia inútil folheando aquela linha do tempo. Era meticulosa, quase sem margem para dúvidas. Comparei com as mensagens que ela tinha, ainda esperando encontrar algum errinho que provasse que tudo não passava de um mal-entendido. Mas claro, isso não era possível. Não existia justificativa para as mensagens gráficas e inapropriadas que 2 adultos casados estavam trocando. A dor de cabeça foi crescendo. Emily me contou que eles estavam se encontrando havia 6 meses. E ela nunca suspeitou de nada. Provavelmente nem teria descoberto, se Jason não tivesse vacilado um dia. Ele deixou o celular em cima da mesa
e apareceu uma notificação de yes. A mensagem era tão óbvia que despertou a curiosidade dela. Ela desbloqueou o celular e deu uma olhada. Ainda não tinha confrontado Jason. Só vinha tirando prints e montando a linha do tempo. Quando levantei os olhos daquele monte de provas, Emily me olhava com uma expressão exausta, mas também com compaixão. Ela não sentia prazer nenhum em jogar tudo aquilo na minha cara, mas fez o que era certo. Parte de mim também se perguntava se ela só não queria passar por isso sozinha. Provavelmente eu enlouqueceria se tivesse que encarar isso tudo sozinho. A essa altura, éramos meio que aliados. Quando ela falou, a voz dela parecia tão cansada quanto seu rosto. Ela me perguntou o que eu pretendia fazer com tudo aquilo. Eu disse que não ia passar mais um segundo da minha vida com alguém capaz de me trair como a Sarah fez. Ela sorriu sem humor e disse que concordava. Conversamos mais um pouco e combinamos. Não daríamos o prazer a eles de nos ver chorar ou quebrar. Estávamos prontos para deixá-los. Eles podiam ficar juntos, com suas mentiras. Quando a Sarah chegou em casa naquele dia, estava tudo normal. Sorrisos, comentários doces. Falava do dia dela, reclamava dos colegas de trabalho. Tudo muito mundano. Era impossível para mim aceitar que aquela era a mesma pessoa que estava me apunhalando pelas costas. Não falei uma palavra sobre a Emily ou sobre o que ela me mostrou. Continuei fingindo, um marido inocente e totalmente alheio. Mais tarde, quando ela dormia, peguei o celular dela onde estava carregando e fui para a sala. Meu coração disparado. Desbloqueei o aparelho e fui direto nas mensagens. Eu acreditava na Emily, mas sabia que precisava ver com meus próprios olhos para seguir em frente. E descobri que a Emily ainda tinha poupado algumas coisas. Haviam fotos e vídeos explícitos trocados entre os dois. E muitos. Emily talvez não tenha visto isso no celular do Jason, ou talvez não se sentiu à vontade para me mostrar. Mas aquilo já nem importava mais. Eu estava atordoado. Era como se a Sarah tivesse me dado um soco no estômago. Não consegui dormir ao lado dela naquela noite. Coloquei o celular de volta no carregador e fui dormir no sofá. Ela não gostou nem um pouco de me ver no sofá na manhã seguinte. Discutimos. Ela insistia para eu dizer o que estava acontecendo. Mas eu não estava com paciência e fiquei alternando entre não é nada e descubra por si mesma. Ainda estava enojado com ela, então tive um certo prazer em provocá-la. Claramente consegui mexer com ela, e isso me deu uma sensação de pequena vingança. Ela reclamou bastante até soltar algo que me tirou do sério. Disse que eu era fechado e emocionalmente indisponível. Aquilo vindo de quem estava tendo um caso há meses era revoltante. Ela me ignorava quando eu tentava iniciar algum contato íntimo. Alguns dias me tratava com o maior silêncio quando eu queria conversar. Dava desculpas quando eu sugeria um encontro a dois. E agora, Natsumi, a indisponível era eu? Fiquei sem palavras. Não confiava em mim mesmo para responder e a ignorei pelo resto da manhã até sair para o trabalho. Quando voltei para casa à noite, já tinha me acalmado um pouco. E ela também parecia ter pensado melhor nas coisas. Talvez tivesse percebido o peso do que eu podia estar sabendo. Estava muito mais calma e cuidadosa. Ignorou completamente a briga da manhã. Eu também não quis tocar no assunto. Cansei de me esforçar com ela. Agora ela vai ver o que é alguém verdadeiramente indisponível. Só estou contando os dias até deixá-la com o divórcio pronto. Preciso dizer, tem algo extremamente satisfatório em saber que ela não faz ideia do que está por vir. Ela não só foi pega, ela foi superada. E nada dói mais do que perceber que nunca teve o controle da situação. E acredite, ela acha que me tem na palma da mão. A atualização. Eu e Emily continuamos em contato, pesquisando advogados especializados em divórcio e nos preparando para tudo que viria pela frente. Também conversamos sobre como acertar as contas. Desde que ela me chamou de fechado e indisponível, meu plano estava montado. Fui pouco a pouco dando menos atenção a Sarah, me afastando. Ela percebeu. Começou a se esforçar mais, mas já era tarde demais. Continuei checando o celular dela enquanto preparava tudo para o divórcio. Emily fazia o mesmo com o Jason. Sarah e Jason ainda estavam juntos. Continuavam saindo, inventando desculpas para se encontrar. Era patético ver a Sarah toda confusa, se perguntando o que estava errado entre nós, enquanto ainda transava com outro cara. Emily achava isso irônico, especialmente porque Jason nem parecia notar que algo estava errado. Ela se sentia ferida por vê-lo tão alheio ao que estava fazendo com ela. Mas achava um certo consolo na ideia de que o divórcio viria como um choque total para ele. No fim, quando tudo já estava pronto, era hora de entregar os papéis. Tínhamos abordagens diferentes. Emily entregou pessoalmente ao Jason. Ela disse que a cara de choque dele valeu tudo. O idiota ainda teve a cara de pau de dizer: "Mas por quê? Está tudo indo tão bem." Eu preferi outro caminho com a Sarah.
Ela chegou em casa numa noite e encontrou os papéis do divórcio e as chaves da casa sobre o balcão da cozinha. Se entrou mais na casa para me procurar, descobriu que eu tinha empacotado tudo. Voltei à casa durante o dia, enquanto ela estava no trabalho, e peguei tudo que era importante para mim. Não deixei recado, não disse onde estava. E, sinceramente, não tenho o menor interesse em vê-la de novo, além do que for necessário para finalizar o divórcio. Ela me ligou, é claro, chorando e em pânico. Perguntou onde eu estava e implorou para que eu voltasse para casa para a gente conversar. Respondi que não havia mais nada para conversar. Já fazia tempo, aliás. Mas se ela sentia tanta necessidade de conversar com alguém, o Jason sempre estava disponível. O silêncio do outro lado da linha foi tão pesado que por um momento achei que a ligação tinha caído. E então veio o clichê. Espera, eu posso explicar. Ela tentou me convencer de que o Jason não significava nada, que era só uma relação de trabalho que passou dos limites, e que ela se arrependeu o tempo todo. Mandei ela parar com a besteira. Trair uma vez já não é um erro, e ela estava dormindo com esse cara há mais de meio ano. Era para eu acreditar que ela não queria aquilo? Ela continuava implorando para eu reconsiderar. Disse que já era tarde demais. O dano estava feito. Eu e a Emily fizemos um favor a eles dois. Deixamos o caminho livre para ficarem juntos. Claro que, geralmente, isso nunca funciona. Quando não tem mais nada para esconder, as rachaduras aparecem. Sem o tesão de viver às escondidas, restam dois traidores medíocres presos um ao outro. Emily me contou que o Jason tentou reatar com ela, dizendo que cometeu um erro, que amava ela, não a Sarah. Ela riu na cara dele, mandou ele parar de se humilhar e assinar os papéis. A Sarah também não estava melhor. Continuava tentando entrar em contato comigo, mas eu já a ignorava. Meu celular vivia apitando com mensagens dela. Às vezes eu lia, mas nunca respondia. Na maior parte das vezes, ela estava triste, pedindo uma nova chance. Depois vinha com raiva me acusando de destruir nosso casamento por um erro único. Um dia, por pura curiosidade, atendi uma das ligações dela. Sabia que nada do que ela dissesse mudaria minha decisão, mas queria ouvir. Ela atendeu com a voz miserável. Disse que ela e o Jason estavam brigando muito ultimamente. Tiveram uma grande discussão dias atrás e não iam mais se ver. Eu não conseguia entender por que ela estava me dizendo isso. Ela achava que eu ia correr de volta porque o amante dela terminou com ela? Era para eu sentir pena? E então ela me acusou de ter destruído nosso casamento rápido demais. Como se ela não tivesse passado meses me traindo e me fazendo de idiota. Cheguei a cogitar que ela estava bêbada, mas a fala estava clara demais. Percebi que ela só estava delirando mesmo. Fiz uma única pergunta. Se a Emily não tivesse me procurado, você teria me contado a verdade? Silêncio. Ela não respondeu. Nem precisava. Nós dois sabíamos, ela nunca teria me contado. Só queria me manter como plano B, enquanto se divertia com o Jason. Não esperei ela dizer nada. Desliguei. Não havia mais nada a ser dito. Bloqueei o número dela depois disso. Se ela quisesse chorar por causa do fim com o amante, que encontrasse outro ombro para isso. Continuei em contato com a Emily por um tempo. Principalmente para nos atualizarmos sobre como as coisas estavam indo. Estávamos virando amigos depois de tudo o que passamos juntos. Ela me avisou quando o Jason finalmente assinou os papéis. Arrastou o processo até o fim e ainda tentou reatar várias vezes. Mas ela cortou todas. Quanto a Sarah, não sei muito sobre o que anda fazendo. O divórcio foi finalizado e correu tão bem quanto possível. Consegui sair de tudo limpo e sou grato por isso. Provavelmente tenho a pilha de provas da Emily para agradecer. O divórcio da Emily ainda está em andamento, mas está indo bem também. Isso me deixa feliz. Ela é uma boa pessoa e merece um desfecho justo. O marido dela destruiu as nossas vidas. Vou ficar satisfeito em ver o que o karma vai preparar para ele. Depois do divórcio, fiquei um tempo sem ouvir falar da Sarah. Ela ainda estava bloqueada em tudo, mas deu um jeito de driblar isso. Tentou falar comigo através de amigos em comum. Chegou a ligar usando o celular de um deles. Foi aí que eu bati o pé e deixei claro para todo mundo. Não quero mais nenhum contato com ela. A última notícia que tive é que ela se mudou para outro lugar depois que finalizamos o divórcio. O motivo do término não era segredo. E parece que ela não aguentava mais a vergonha entre os colegas e amigos. Quanto a Emily, de vez em quando tomamos um café juntos. Não tem nada romântico entre nós. Só duas pessoas que passaram pelo inferno graças a gente egoísta. Ela está indo bem. Assim como eu, ainda não quer começar a namorar de novo. Mas está focada no trabalho e preenchendo o tempo com novos hobbies. Ela sugeriu que eu fizesse o mesmo. E realmente ajuda. Voltei a tocar violão, algo que tinha deixado na adolescência. Tem feito maravilhas pela minha saúde mental. Demorou, mas estou melhor agora. Não foi fácil cortar uma relação longa,
Mas eu sabia que não podia sobreviver convivendo com aquele nível de toxicidade e traição. Se você é um cara passando por algo parecido, meu conselho é: corte essa traidora da sua vida. Você merece muito mais do que isso. É engraçado como tem gente que acha que vive um conto de fadas intocável. Adora viver às escondidas como se fosse um romance proibido épico. Mas basta a verdade vir à tona que tudo desmorona. Tem traidor que só trai pelo barato de se esconder, pela adrenalina. Tira o mistério e não sobra nada. E se fosse com você, você faria uma vingança lenta e calculada, como o autor fez? Ou preferiria confrontar logo de cara? Qual seria a sua atitude? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar ouvindo histórias de traição e vingança iguais a esta. Obrigado e até o próximo vídeo.